Livro Histórias que abrem a janela mais ampla de Deus. Autor de Vern Fronk. Eles encontraram paz com Deus. Uma coisa ainda te falta. O jovem e rico governador foi o mais difícil de todos os casos com os quais o mestre teve de lidar. Quando o caráter de um homem é explícita e visivelmente falho, é fácil reprová-lo. A sua consciência está preparada para suas próprias reprimendas. Se, contudo, o caráter do homem é atraente em vários sentidos, a tal ponto de colocar você em nível inferior, é extremamente difícil demonstrar as falhas que o distorcem. George Whitefield se deparou com essa dificuldade. Viajando por quase todo o país e hospedando-se com todos os tipos de pessoas, era de seu feitio lidar gentilmente e fielmente com todos os membros da família nos momentos de lazer. Em uma certa cidade, porém, onde era hóspede de um coronel e sua esposa, não foi bem assim. Seus anfitriões e as filhas desse casal foram tão sublimes no tocante à hospitalidade, tão preocupados com suas mínimas necessidades e ao mesmo tempo tão encantadores no comportamento e nas conversas, que o Sr. Whitefield detestava a ideia de ter que dizer alguma coisa que pudesse ser considerada uma reprovação. Os dias se passaram. Ele, muito embora sentisse que a mensagem do Evangelho pela qual teve um encargo não tivesse nem sequer tocado a consciência deles, não proferiu nenhuma palavra. A última noite da visita chegou e o evangelista não conseguia dormir. Essas pessoas têm sido tão generosas comigo e não tenho sido fiel a elas, meditava ele. Tenho que cumprir meu dever antes de ir embora. À medida que pensava sobre o assunto, percebeu, entretanto, que tinha uma tremenda dificuldade e insegurança. Quando eu os vir face a face, meu coração me trairá e irei embora sem entregar a minha mensagem, pensou ele. Então, foi até a janela e, com seu anel, escreveu as seguintes palavras no vidro: Uma coisa ainda te falta. Quando estava saindo daquela casa, aconteceu justamente o que temia. Não conseguiu pregar para aquelas pessoas tão atenciosas enquanto se despedia. Saiu sem manifestar a coisa mais importante que estava em sua mente. Mal acabara de sair e a dona da casa, que o admirava grandemente, correu para o quarto onde ele estivera hospedado. Gosto de contemplar o lugar onde hospedamos tão ilustre convidado, disse ela. Foi justamente quando a inscrição na janela chamou sua atenção. Ela havia ouvido que era costume do Sr. Whitefield lidar pessoalmente com os membros da casa onde se hospedasse. Ela achara estranho o fato de que ele nunca houvesse mencionado o Evangelho para eles. Será que eles o haviam oprimido? Ou será que não eram dignos do precioso dom que ele exercia com tanta serenidade? Tais pensamentos a deixaram bastante confusa. Contudo, agora ela compreendia. Ela chamou suas filhas. Vejam o que o Sr. Whitefield escreveu na janela, exclamou. Pensei que o havíamos ofendido, mas agora vejo que ele era muito sensível para falar conosco. Chamem seu pai. O coronel juntou-se a elas e leu as palavras escritas no vidro. Uma coisa ainda te falta. Ele também ficara impressionado com as ardentes súplicas feitas em público pelo Sr. Whitefield e maravilhou-se com o silêncio em sua casa. Mas agora a luz resplandeceu na mente de sua esposa e iluminou a dele também. O relato termina da seguinte forma. Ao redor da cama, na qual o pregador não conseguira dormir devido à inquietação de seu coração e mente, eles se ajoelharam. E naquele lugar, uma hora após a partida do Sr. Whitefield, todos eles buscaram e encontraram a paz com Deus, a única coisa que lhes faltava até então e da qual o Sr. Whitefield teve tanta dificuldade de compartilhar. Deus tem formas estranhas de responder nossas orações. Precisamos compreender que Ele, muito mais do que nós, está preocupado com o perdido,
Acredito que quando a notícia chegou aos ouvidos de Whitefield, houve uma grandiosa e reconfortante paz interior que inundou seu coração e assim pôde declarar: Obrigado, meu Pai, por trazer paz aos corações sobrecarregados daquelas pessoas e ao meu. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Hebreus 12:11. Amém.